O meu nome é Felipe Augusto, tenho 42 anos e trabalhei 27 anos de vigia em um cemitério. Confesso para você que nesses 27 anos, a maioria foi de ver coisas estranhas e negócios sem explicação, que eu vou falar para vocês. Eu já vi vulto, já vi mulher de branco, já vi gritos, já vi gente chamando meu nome e quando eu saía para fora não tinha ninguém. Já vi vulto passando perto da porta e quando eu abri a porta simplesmente não tinha ninguém. Mas nada se compara a uma vez que eu encontrei um monstro vindo do inferno. Eu vou te falar porque é vindo do inferno. Eu costumava sair de casa por volta das 7 horas e ia até às 7 da manhã. Pegava de 7 às 7 da manhã. Era uma rotina tranquila. Eu chegava no cemitério e o portão ficava aberto e a chave ficava dentro da guarita aonde eu ficava. Então eu abria o portão, trancava e ficava na guarita até dar a minha primeira hora de fazer a ronda. Então eu bati o meu ponto, que era só para ver se eu estava acordado mesmo, se eu não estava dormindo, fazia as coisas no cemitério, fazia vigilância entre os túmulos. Confesso que aquele lugar me dava arrepio. Eu não queria trabalhar ali, mas foi o único emprego que apareceu naquela época, pois era uma época muito difícil e eu tinha que sustentar meu irmão, minha mãe, meu pai, que trabalhou por muito tempo para me criar, mas acabou apanhando uma doença e ficou imóvel de fazer as atividades que ele fazia. Ficou sem andar até o dia da sua morte. E eu tinha que tomar de conta, retribuir o favor que o meu pai fez para mim. Bom, eu fazia as rondas de 3 em 3 horas. Eu fiz uma 8 horas e quando fosse 11 horas eu fazeria a próxima ronda. Então fiquei sentado tomando café e olhando para a lua, que era bonita e brilhava cada dia. Cada hora que eu olhava, ela estava mais forte. Mas não foi daquela vez que eu dei de cara com a fera da lua cheia. Nessa vai ficar para mais para frente quando eu contar. Eu trabalhava a noite inteira acordado. Ninguém queria trabalhar em um lugar como um cemitério, fazendo vigilância de túmulo. Tem gente que fala que quem morre não precisa ser vigiado, mas não era vigiando quem morreu, e sim vigiando as lápides do cemitério para ver se não entrava nenhum engraçadinho, pois no cemitério de vez em quando entrava jovens querendo destruir o descanso de outras pessoas que estavam ali enterrado. Era para isso que o cemitério contratava vigias para ficar vigiando e não para guardar os mortos. Eu era um dos vários vigias noturnos que passou ali e, como viu coisas estranhas, não ficou muito tempo trabalhando. Eu fui o único que ficou desse tanto de tempo. Confesso para vocês, vontade de sair tive e várias vezes, mas eu pensava que se eu saísse daquele emprego, pedisse para dar baixa na minha carteira, eu não acharia outro tão fácil. Então as coisas estranhas iam acontecendo. Eu via vulto, via meninas de branco, via gente andando entre as lápides e quando eu ia olhar não tinha simplesmente nada. E simplesmente eu fui deixando aquilo acontecer. Nem ligava quando acontecia. E confesso que com o tempo, é meio estranho eu falar isso aqui, mas eu acabei acostumando com as coisas estranhas. Nesse tempo eu morava em uma pequena cidadezinha da Bahia.
E nesse lugar era muito comum você trabalhar em cemitérios ou fazendo vigias em creches, hospitais ou em necrotérios. Mas esse lugar eu nunca cheguei a trabalhar. Trabalhei a minha vida em só cemitério e confesso que teve uma noite que eu me arrependi de todos esses anos. Foi uma coisa tão demoníaca que eu vi naquele cemitério, jogando terra para cima, que eu me reneguei a primeira vez que disse que queria trabalhar naquele cemitério. Naquela noite eu saí normalmente, tomei um café, jantei, abracei o meu pai, abracei minha mãe e os meus irmãos. Disse para tomar cuidado, que eu iria trabalhar. Era uma noite apenas como as outras, mas a lua brilhava como nunca tinha brilhado. Estava bem claro. Eu levava uma lanterna e levava outra reserva, caso precisasse. Caso a bateria acabasse, eu teria outra lanterna reserva. A minha arma naquele tempo não dava revólver ou essas coisas para se defender. Era simplesmente um pedaço de pau mesmo, para eu me defender. Era essa segurança que o cemitério dava para mim, como vigia noturno. E eu saí naquela noite, mas algo estava errado dentro de mim. Algo dizia que não era para mim ir trabalhar aquela noite. Mas não tinha como, eu tinha que dar sustento para minha família. Eu tinha que sustentar o meu pai, minha mãe e meus irmãos. E não pegaria bem eu faltar um dia de trabalho só porque eu estou com medo de ver alguma coisa ruim naquele cemitério. Cemitério aparece tudo quanto é tipo de coisa que você possa imaginar. E se a sua imaginação for boa, você imagina milhares de coisas em um só lugar. E eu cheguei no portão do cemitério e abri, e o portão fez aquele rangido como nunca tinha feito. Ele sempre fazia aquele rangido quando eu abria ele, mas não naquela noite. Aquela noite foi mais tenso aquele rangido que ele fez. Parecia que eu nem tinha colocado óleo, sendo que eu coloquei graxa nele umas 3 noites e nunca vi um portão fazer aquilo. Eu entrei para a guarita e esperei da minha hora de fazer a ronda. Deu a hora, eu saí para fazer a ronda, mas eu estava com uma sensação tão ruim que estava sendo observado que aquilo não saía do meu coração, que alguma coisa estava me olhando. E de repente comecei a ouvir cachorros latindo. Eram muitos cachorros latindo, como se estivessem brigando com algo muito grande que eu não conseguia ver, mas só os cachorros conseguiam ver o que realmente estava para entrar no cemitério. De repente eu ouvi um uivo longe, bem longe. Eu já fiquei meio abismado, pois não era normal ouvir uivos ali perto do cemitério. E logo à noite, naquela hora, eu sozinho. Então eu peguei o mais rápido possível, me tranquei na guarita e fiquei só esperando para ver o que viria em seguida. E eu fiquei esperando por horas. Fui dar a segunda ronda e comecei a ouvir os uivos, mas dessa vez não estava tão longe, e sim estava perto, quase próximo ao cemitério. Eu fiz a ronda rápido, olhei o que tinha de olhar e não tinha nada de errado, como da outra vez. Então entrei na guarita e quando eu ia entrando, escutei como se alguma coisa muito grande pulasse o muro do cemitério para dentro do cemitério. Eu fiquei com medo, comecei a me tremer, pois eu não sabia o que realmente tinha pulado o cemitério. Eu pensei que eram os moleques que tinham entrado no cemitério e estavam tentando fazer alguma brincadeira comigo.
Então peguei a lanterna que estava mais forte, porque a outra, inexplicavelmente, começou a ficar fraca, de 1 hora para 1 minuto. Eu peguei a que estava mais forte e alumiei, aonde eu tinha escutado alguma coisa pular, e coloquei a luz forte para iluminar até lá. Foi quando eu vi de longe, tipo um cachorro, todo peludo, cavando e jogando terra para cima. Eu logo parei. Meu coração disparou. Não sei como não tive um infarto, de tão rápido que o meu coração batia. Mesmo contra a minha vontade, eu fui devagar, até ver o que era realmente. Eu estava com medo, mas a minha curiosidade maior de ver o que estava realmente jogando terra para cima era muito maior do que o meu medo. Então, eu fui bem devagarzinho e sempre iluminando para ver melhor que estava jogando a terra para cima. Então, quando cheguei no máximo 5 metros de distância, deu para mim ver. Era um cachorrão horrível, dente saltado para fora, garras e pés grandes, olhos vermelhos, e olhou para mim. Eu tomei um susto tão grande que não tinha nem ânimo de eu levantar. Aquilo simplesmente me encarou e olhou para mim e pulou de volta o muro do cemitério, dando rosnados e ujos de gelar espinha, que qualquer homem mais corajoso não teria coragem de ficar frente a frente com aquilo. Eu passei uns 20 a 30 minutos para poder me recuperar. Quando me recuperei, aí eu me dei conta que a ficha começou a cair. Eu ainda estava no mesmo lugar que eu tinha visto o monstro. Aí eu me dei conta que aquilo era um lobisomem. Eu não sei porque ele não me atacou, pois se ele realmente quisesse me atacar, nada o teria impedido. Não era um vigia com um simples pedaço de pau que ia fazer ele correr, né? Um monstro daquele, se pegasse uma pessoa que nem eu, desarmado e quisesse matar, não teria nenhum trabalho em fazer aquilo. Eu voltei para a guarita e fiquei a noite lá. Não fiz mais ronda. Só batia o ponto, mas não fazia ronda. E quando amanheceu, eu fui lá para ver o que realmente o monstro estava cavando. E quando cheguei lá, tinha um buraco muito grande, como se ele procurasse por alguma coisa. Mas seja o que fosse que ele estava procurando, não conseguiu. E eu fui para casa e, chegando em casa, minha mãe logo notou que tinha realmente alguma coisa errada comigo e disse: meu filho, pode ir contando o que aconteceu. Hoje à noite eu estava orando e coloquei você nas orações minhas e vi algo te perseguindo e vi que você estava em um beco sem saída. Então, mãe, era um bicho que estava no cemitério e eu dei de cara com ele. Não sei como ele não me pegou, pois se ele quisesse me atacar, até me matar, não teria nada para impedir. A minha mãe falou: cuidado, filho, esse é um lobisomem. Se você topar com ele, ou tiver a infelicidade dele entrar de novo no cemitério, não saia. Deixe ele lá fazer o que ele veio fazer naqueles lugar dos infernos lá. Eu fiquei em casa me recuperando, mas não podia esquecer a face demoníaca que aquela coisa tinha. A cara, o jeito que aquilo me olhava. Parecia que a qualquer momento iria pular em cima de mim e sangrar, pular na minha garganta e me sangrar vivo ali no chão. Pois é que nem eu falei para vocês, se ele quisesse me matar, nada o teria impedido. Um pedaço de pau não ia me salvar, né? Eu creio que foi realmente Deus que esteve comigo e me livrou das garras do lobisomem,
pois se realmente ele viesse para cima, eu desmaiaria, só com medo. Voltei a trabalhar e trabalhei por mais 15 anos, mas nunca esqueci essa experiência macabra. Enquanto o lobisomem do cemitério, esse eu não vi mais voltar, mas sempre eu vi uivos e cachorros latindo na madrugada. Passava uma rua antes do cemitério, mas não sei por que não passou mais no cemitério, nem em frente e nem entrou no cemitério. Seja o que ele estivesse procurando pelo cemitério, não achou e foi aperrear e infernizar outro lugar e a vida de outra pessoa, pois esse bicho é assim, ele some com o tempo e faz com que você acredite que ele não vai voltar mais. É quando você está bem acomodado, bem tranquilo que ele volta. E aí se você estiver despreparado, pois ele não irá evitar se conseguir te atacar. Ou se conseguir te atacar, conseguirá até matar você, pois a sede por sangue de um lobisomem é insaciável. Eu espero nunca mais ter outro encontro desse, pois não sei se irei sobreviver. Hoje eu estou mais velho de idade, mas quando eu ouvi esse lobisomem, eu tinha mais ou menos uns 25 anos por aí e já trabalhava de vigia noturno. Mas eu não desejo essa experiência a ninguém, nem quero que ninguém passe pelo sufoco que eu passei. Não tinha arma, era simplesmente um cacetete para se defender. E realmente o que eu falo para vocês foi um milagre, pois se a fera quisesse me atacar, nada o teria impedido. E se você gostou desse relato, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like para você receber todos os vídeos, comenta, que me ajuda bastante e não se esquece de compartilhar com seus amigos, beleza? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau, fui!